Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos bater um outro papinho agora. Para quem já viu o vídeo que eu postei sobre a conquista da Lua, as questões afro-soviéticas. Bom, eu sou o professor Leandro Antônio Gatti, autor dos livros de História de Bairro da Vila Anglo-Brasileira, autor de livros sobre História do Futebol, mas que também tem muita curiosidade na área de ciências e descobertas, especialmente com relação à questão de quedas de corpos celestes e coisas do tipo. E justamente por essa curiosidade, essa obsessão por esse tema, uma certa vez eu fui impelido, né, a buscar em registros de época alguns, vamos dizer assim, textos que tivessem sido publicados sobre um incidente particular ocorrido em Tunguska, na região da Rússia siberiana, por volta de junho de 1908, ou para ser mais exato, no dia 30 de junho de 1908, que inclusive é matéria já comentada em vários vídeos que já foram publicados no YouTube, entre muitos outros artigos que foram publicados ao longo das décadas. Bom, basicamente é uma explicação aqui que eu vou dar, porque eu não posso também ferir direitos autorais e também não posso disponibilizar assim imagens que não são minhas, mas existem documentários sobre o incidente de Tunguska que estão disponíveis aí no YouTube para quem quiser observar. Existem inclusive filmes que foram feitos décadas depois, porque inclusive esse incidente, ou acidente, vamos dizer assim, ficou oculto da opinião pública por muito tempo. Até pela época em que ele ocorreu, os meios de comunicação ainda eram muito precários, apesar de já existir o telégrafo, né, que transmitia notícias internacionais, como inclusive nós vamos observar em alguns registros, né, de periódicos que existiam na época já. Inclusive periódicos brasileiros registraram alguma coisa a respeito, como eu fui investigar. Mas por muito tempo isso ficou oculto da opinião pública, até por uma questão de talvez não causar pânico, né? E as pessoas não tinham realmente acesso à informação. Mas por volta justamente de 30 de junho de 1908, uma grande explosão ocorreu a alguns quilômetros acima, estima-se que 6 ou talvez até 10 quilômetros acima da superfície da região de Tunguska, que fica na parte siberiana da Rússia, e teria causado a devastação de mais ou menos uns 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Alguns edifícios danificados, uma explosão que equivalia mais ou menos a uns 10 ou 15 megatons de TNT, segundo os dados que existem disponíveis, e que só foi filmado décadas mais tarde por algumas expedições, inclusive já no início dos anos 1920. E isso foi tema de controvérsia, né? Mas afinal de contas, o que causou tamanha devastação na região? Foi a queda de um corpo celeste. Estimava-se primeiramente que era um pequeno cometa, e depois chegou-se à conclusão mais convincente de que teria sido um asteroide de tamanho considerável. Mas o que é interessante é que este evento, segundo algumas pesquisas, né, e astrônomos de ponta, indicam que esse incidente ocorre justamente numa época de uma chuva anual de meteoros chamada Beta Taurides, que ocorre sempre no período de 28 a 29 de junho. E justamente esse evento coincidiu com essa chuva. Porque é interessante observar que o impacto, além da destruição, ela causa também um tremor de terra, né, de 5 graus na escala Richter, e é detectada a quilômetros de distância do local. Os sismógrafos, né, ao redor do mundo registraram, ou pelo menos assim, na Eurásia, como se dizia, registraram esses tremores provocados por esse impacto, e que teria sido um impacto de assim, mais ou menos umas 1000 vezes a bomba que teria sido lançada em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um tremendo impacto. Para quem tem boa memória, em 2013, também na região da Rússia, aconteceu algo parecido, mas esse já foi documentado, né, na área do vídeo e tudo mais. Mas o que é interessante observar é que isto não foi um evento isolado.
né? E por muito tempo a própria imprensa de época não noticiou nada, mas eu, como um curioso, né, e sempre interessado no tema de corpos celestes e um assíduo defensor da propagação da tecnologia de observação espacial, de maior acesso dos países a isso, né, porque é uma questão de segurança planetária, né, impactos de corpos celestes podem causar... imagine então se isso ocorre então numa área densamente populada, ou melhor, povoada, vamos dizer assim, desculpe o termo errôneo que eu acabei de usar, mas o número de vítimas que, né, pode produzir, tudo bem, um fenômeno muito mais raro, né, mas que numa escala maior pode inclusive levar à extinção, como inclusive já promoveu a extinção de espécies milhões de anos atrás. Mas é interessante observar que eu encontrei um relato num jornal de época, inclusive ele foi traduzido para um jornal brasileiro de época muito conhecido, quem tem memória vai lembrar, que era o famoso Diário Popular. E eu encontrei aqui uma reprodução, no qual eu tirei foto, não sei se vai aparecer, mas vai aparecer invertido, né? Aqui na filmagem da câmera, porque eu estou filmando com um sistema de selfie, mas é o Diário Popular, datado de uma quinta-feira, 23 de julho de 1908, ou seja, já quase um mês depois do incidente. Mas o que é interessante é que aqui eu achei uma matéria que se chama exatamente Os Estragos de um Aerolito, né, que aqui está reproduzido na página da época, né. Como ele está invertido, mas aqui está, é um jornal de época, né, reprodução de uma página de um jornal de época, e aqui é interessante observar que essa explosão, né, que ocorre lá em Tunguska, conhecida então, como mencionado anteriormente, como a chuva anual de meteoros, né? Então, que acontece justamente de ano em ano, mas que atinge a Terra assim, em pontos específicos. E é interessante observar que existe um relato de uma época muito próxima, porque, inclusive, o que eu vou ler aqui para vocês se trata justamente de um naufrágio provocado pelo impacto de um corpo celeste. Foi chamado de aerolito pelo jornal da época. Então, agora vocês são convidados por mim a usar a imaginação para visualizar esse relato que foi feito pelo Diário Popular da época, de 23 de julho de 1908, que realmente comprova como havia vamos dizer assim, um contexto de bombardeamento de corpos celestes justamente nessa época. E o que é realmente muito interessante. Então, a matéria começa assim: os estragos de um aerolito. Traduzimos da Nature a seguinte notícia: os sobreviventes da equipagem de um veleiro de 1.469 toneladas, chamado Eclipse, é interessante o nome do navio, Eclipse, que ia de Newcastle, né, no Reino Unido, para São Francisco, nos Estados Unidos, contaram à sua chegada em Honolulu o seguinte fato histórico, ou fato dramático, vamos dizer assim como foi dito na época. A viagem já durava 85 dias, quando, por um tempo calmo, bruscos relâmpagos cortaram o ar. Inclusive, isso bate com todas as descrições do evento de Tunguska, né? Ao mesmo tempo que um ribombo de grossa artilharia, ou seja, o som como se fosse de uma artilharia, retumbava por cima das cabeças dos marinheiros. Súbito, um aerolito bateu no mastro grande, que voou em pedaços. E seguindo seu curso, perfurou a ponte, a falsa ponte e a gralha, e mergulhou no mar com um ruído sinistro. Vão usando a imaginação aí. E a julgar pelo diâmetro do buraco feito na ponte, né, o meteoro, como foi descrito, né, seria um pouco maior do que a cabeça de um homem. A cabeça, então, um pouco maior do que a cabeça de um homem. E um começo de incêndio foi rapidamente extinto, mas os desgraçados marinheiros não conseguiram esgotar a água que entrou pela quilha. E depois de 4 dias de trabalho insano, manobrando as bombas, sem uma hora de repouso sequer, refugiaram-se nos botes e abandonaram o navio, que se submergiu pouco depois. Então só haviam os botes salva-vidas, né, justamente para tentar escapar. O capitão Lassen resolveu ganhar Landwick, que era a terra mais próxima. Porém, essa viagem de 900 milhas marítimas em embarcações abertas devia ser marcada por lamentáveis e terríveis incidentes.
E aí é que vem a parte mais dramática da história. Expostos ao calor da zona tórrida, né, os desgraçados náufragos sofreram desde, né, os pontos assim mais dramáticos agora vêm justamente aqui, né? Eles sofreram desde os primeiros dias uma sede intolerável, vão imaginando. E por toda a ração diária, né, que eles não tinham mais que 2 goles de água para cada homem. Alguns poucos de biscoitos serviam-lhe para enganar a fome. Olha que drama, né? E no fim de 13 dias, 3 homens sobre os 16, né, sucumbiram às privações e seus cadáveres foram servir de pasto aos tubarões que vinham acompanhando os botes. Mais 4 dias de tortura e perceberam então uma ilha a que conseguiram aportar no dia seguinte. E foram acolhidos com bondade pelos indígenas e transportados com carinhos, né, para suas cabanas. Né? Aliás, ou melhor, com carrinhos, desculpe, né? Aqui é um erro, né? Mas na verdade foi escrito como carinhos, mas era carrinhos, tá? Para suas cabanas. Enfim, mais tarde, um veleiro que passou os transportou para Honolulu, onde eles relataram estes fatos. E aí eles terminam. Parece-nos que é a primeira vez que um asteroide tenha sido a causa direta de um naufrágio. É interessante observar que exatamente esse tipo de relato coincide justamente com a época do incidente de Tunguska. E é interessante também observar que 30 de junho, né, também segundo o que se aponta aqui, é um dia considerado como o chamado Dia do Asteroide, né? Segundo fontes aqui de pesquisas, né, porque foi justamente um evento dramático, um dos primeiros eventos de maior impacto registrados na história recente da humanidade, porque se você pegar 1908 né, para cá, são aproximadamente 117 anos, fazendo as contas. Então, isso é um assunto que inclusive me chamou tanta atenção que eu abordei no livro que eu escrevi chamado Quando o Futebol Salvou o Mundo, né? Onde basicamente eu, baseado em fatos reais, uma mobilização que eu fiz com o Rotary Clube de São Paulo Oeste, queria utilizar os recursos do futebol, que eram usados de uma maneira muito intensa pelos clubes no início do século XX, para promover ações sociais. Imagine então se os recursos do futebol fossem usados para promover a popularização da tecnologia espacial, por exemplo, investindo parte das rendas captadas pelo futebol, mas de modo racional, para não onerar os clubes, para financiar pesquisas científicas, como uma vez, inclusive, eu me propus a fazer com a Federação Paulista de Futebol para financiar as pesquisas de um professor que estava desenvolvendo um tratamento muito inovador na área do câncer. Mas, na época, a federação não interpretou muito bem, não entendeu muito bem a proposta e acabou não aceitando, mas eu consegui promover a mobilização com torcidas organizadas e fiz uma campanha de doação de sangue, que foi o que eu abordei aqui. Mas, na segunda parte, que eu considero mais ficcional, eu proponho como se justamente esses recursos fossem utilizados para promover inúmeros benefícios para a sociedade, ou seja, os campeonatos regionais, como o Campeonato Paulista, poderiam inspirar outros estados a adotarem esses campeonatos solidários, destinando, por exemplo, R$1 de cada ingresso para que fossem financiados vários projetos sociais. E a inspiração dada pelo futebol, dado o seu poder de mobilização social, faria com que os recursos também fossem destinados a investimentos em pesquisas científicas e, consequentemente, maior acesso e popularização da tecnologia espacial, não apenas por países de ponta, que têm investimento, mega estruturas para investir nisso, como os Estados Unidos, ou mesmo agora a China, que vem desafiando os norte-americanos, mas o mundo como um todo, justamente porque se trata de uma questão de sobrevivência, porque nós sabemos muito bem que a expansão da tecnologia espacial pode significar a sobrevivência da nossa espécie no futuro, porque desenvolver tecnologias para colonizar ambientes inóspitos significa a melhoria da qualidade de vida na Terra, até porque nosso planeta tem sofrido mudanças climáticas muito bruscas. Mas tudo isso foi justamente apontado aqui para chamar a atenção para essas questões, as quais eu defendo já há muitos anos. Esse livro, por exemplo, eu já lancei em 2017, ou seja, fazendo as contas aqui, já são 8 anos, já que estamos em 2025.
Bom, esse é um testemunho que eu deixo aqui para vocês. Eu não faço edição de vídeo praticamente, praticamente é só um relato, mas que eu deixo aqui para vocês. É uma conversa aberta, onde eu exponho aqui para vocês esse material. E espero que vocês estejam abertos ao diálogo, façam comentários, compartilhem com seus amigos e vamos em frente. Que possamos um dia promover esses anseios que quero compartilhar com vocês, com o resto do mundo. Até a próxima e nos vemos aí.